Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. 4. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. 6. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? 11. Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. 16. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração, que este é o que foi semeado ao pé do caminho. 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. 23. Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. 26. E,
Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Porque tem, então, joio. 28. E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. 32. O qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. 33. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. 34. Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, é o Filho do homem. 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo, que o semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. 45. Outro assim o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. 46. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. 48. E, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. 49.
Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, e separarão os maus de entre os justos. 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 51. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. 52. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 53. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. 54. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: De onde veio a este a sabedoria, e estas maravilhas? 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. 58. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles.